A palavra do nosso Deus. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Até aí a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de começar a mensagem nessa noite a partir do último versículo que nós lemos aqui, aonde diz que a fama do Senhor Jesus correu por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. E eu quero dizer aos irmãos que não há outro propósito nosso a anunciar aqui, não há outro propósito em tornar famoso outro nome a não ser o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Foi a fama de Jesus que correu a Judéia e todos os lugares ao redor da Judéia. Glória a Deus. E eu quero dizer aos irmãos que nosso compromisso com a palavra de Deus é anunciar um único nome, que é Jesus. Oh, maravilha. Paulo, quando pregava a palavra do Senhor, quando ele escreve a carta aos Coríntios, quando estava acontecendo uma dificuldade no meio da igreja, havia ali uma divisão, uns diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e havia um grupinho que dizia: eu sou de Cristo. E ele vai chamar a atenção daquela situação, vai dizer que aquilo não era bom, aquilo não era agradável, mas o Espírito mudando havia introduzido na igreja aquele sentimento de divisão. E ele vai ali combater aquele sentimento de divisão, e ele vai dizer o seguinte: porventura Cristo está dividido entre vós. Jesus. Misericórdia. E ele vai falar assim: olha, nenhum nome eu propus saber entre vocês a não ser Cristo. É esse que eu anuncio, e eu estou aqui afirmando para os irmãos, enquanto muitas pessoas estão divididas com a sua placa, com a sua denominação, com a sua religiosidade, as pessoas estão confusas. Meu Deus. Cristãos sem rumo, confusos no meio de uma briga ideológica, religiosa, em defesa de uma placa de denominação, quando na verdade, irmãos, nós somos cristãos, e se nós somos cristãos, nós temos um compromisso apenas a anunciar aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que mudou a nossa história, aquele que mudou a nossa vida. É esse o nome que tem que ser propagado. Oh, aleluia. E esse nome não nos divide. A religião divide, mas esse nome nos une. Oh, glória. Porque nós estamos unidos em um só Espírito. Jesus. Quando nós falamos que nós estamos servindo ao Senhor, quando nós falamos que nós estamos na obra de Deus, nós estamos dizendo o seguinte: nós somos do Senhor Jesus, e o Espírito do Senhor tem operado no seu corpo, e o corpo de Jesus, que é a igreja, não se limita a um espaço como esse, não se limita a um rótulo. O corpo de Jesus como igreja é a igreja universal dos salvos redimidos. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Jesus, que maravilha. E é por isso que esse é o nome que tem que ser propagado. Essa é a fama que tem que ser
ser anunciada. Oh, glória. A irmã trouxe aqui um testemunho, a experiência que ela está vivendo hoje aqui no nosso meio. Oh, glória a Jesus. Mas poderia ser uma experiência vivida em outro meio. Não teria nenhuma dificuldade com isso. Porque a experiência que ela está vivendo não provém da religião que ela está, provém de Jesus. Oh, glória! Aleluia! E esse Jesus que está operando na vida da irmã, e que está operando na vida de tantos, e que operou, continua operando em nós, não está limitado ao rótulo. É Jesus. Jesus é maravilhoso. Está socorrendo as pessoas necessitadas aonde elas estão, clamando por Ele, buscando por Ele, com sinceridade. Ele vai lá ao encontro. Oh, aleluia, Senhor. A palavra do Senhor que nós lemos agora, eu volto para o primeiro versículo que nós lemos aqui. E o primeiro versículo que nós lemos aqui começa dizendo assim: e aconteceu. E essa expressão aconteceu é importante para nós, porque tem muitas pessoas que duvidam daquilo que está registrado na palavra de Deus. Para muitos, os milagres que Jesus operou, que está registrado na palavra de Deus, são exatamente fábulas, são contos, são mitos criados pela igreja primitiva para dar voz, para dar fama a Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos provado pelo poder da palavra que essa palavra é viva e que está nela é a verdade, porque esse Jesus que operou ali no passado é o mesmo Jesus que continua operando ainda nos nossos dias. A irmã acabou de contar um testemunho de uma cura de um câncer que Deus havia ali curado na vida da mãe dela. É Jesus. Então esse Jesus continua curando, esse Jesus continua socorrendo, esse Jesus continua operando sinais maravilhosos. Então aconteceu naquele dia, e se aconteceu naquele dia, irmãos, tenha certeza, tenha fé no coração, porque pode acontecer hoje na sua vida, pode acontecer hoje no seu lar, pode acontecer hoje na sua família. Glória a Deus. Seja onde está a sua aflição, onde está a sua necessidade, O Senhor é maravilhoso. Jesus pode fazer exatamente aquilo que você não consegue. Jesus pode operar exatamente aquilo que o homem não consegue operar, porque Ele é Deus. Não há limite para a operação do Senhor. E se aconteceu naquele dia, pode acontecer nesse dia também. Glória a Jesus. Estamos falando aqui para algumas pessoas que aqui estão, mas estamos falando para alguns que estão nos acompanhando nas redes sociais. Não importa onde você está, aconteceu naquele dia. Se você crê, pode acontecer na sua vida hoje. O milagre pode chegar na sua vida, o socorro pode chegar na sua vida, porque Jesus é vivo, Ele é fiel, Ele é real. Não estamos falando de uma fábula, estamos falando de um Deus que se fez carne, um Deus que se fez carne e que experimentou aqui as dores dos homens, mas que morreu e ressuscitou no terceiro dia e está vivo aqui. Oh, glória! Aleluia! E continua operando. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, aquela viúva, ela estava agora caminhando. A situação da mulher, uma situação difícil, irmãos, que aquela mulher estava vivendo, que situação triste, porque o passado dela era marcado por um passado doloroso. E era um passado doloroso porque diz a palavra do Senhor que ela era viúva, ela havia perdido o seu esposo. Então o seu passado já tinha uma marca dolorosa no seu passado. Mas quando ela perdeu o seu esposo, ela ainda tinha agora o seu filho. Ela tinha o seu filho. Se o passado era doloroso, o presente para ela até então era um presente que era favorável, porque o filho estava com ela, e se o filho estava com ela, ela tinha uma esperança no futuro, ela tinha uma esperança no amanhã. Mas o grande problema é que no presente dela a morte chegou, e o filho também foi ceifado pela morte. Meu Deus.
E aquele presente na vida daquela mulher, se o passado foi doloroso, aquele presente também estava sendo, e aquele presente era um presente inconsolável. Havia uma multidão seguindo aquela mulher, mas aquela multidão não conseguia consolá-la. Porque, meus irmãos, há momentos na nossa vida que as palavras não resolvem. Há momentos na nossa vida que mais que um amigo, um parente venha trazer uma palavra tentando nos consolar, não consegue. Há situações que só o Senhor para trazer o consolo. Meu Deus. A multidão caminhava com aquela mulher em direção ao sepultamento do seu filho, não tinha consolo para ela. E ao sepultar o filho, ela estava ali dizendo: olha, ao sepultar o filho hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã, eu não sei o que vai ser o meu futuro. Ela estava sepultando também a esperança do amanhã, a esperança de um dia melhor, a esperança do futuro. Mas Jesus chegou naquele instante para mudar a história, para mudar a história daquela mulher, para mudar a realidade dela. Jesus chega ao encontro daquela mulher, chega ali Jesus. E quando Jesus chega próximo daquela mulher, diz a palavra que Jesus viu a mulher. E quando Jesus olha para o homem, irmãos, Jesus olha diferente do nosso olhar, porque nós olhamos para o homem, nós olhamos para as pessoas, nós olhamos de maneira superficial, mas quando Jesus olha, Ele conhece tudo a respeito da pessoa. Quando Jesus olha para aquela mulher chorando, carregando o seu filho, Ele sabia exatamente a profundidade da dor que trazia no peito, no coração, no interior daquela mãe. Talvez nós podemos imaginar a dor que um sente, que o outro esteja sentindo por causa de alguma dificuldade que está vivendo. Nós imaginamos, mas nós não temos a dimensão, não conseguimos medir o tamanho da dor que cada um sofre. Mas o Senhor Jesus conhece a dimensão do sofrimento. O Senhor Jesus conhece o quão profundo às vezes é a marca, é a dor que muitos estão carregando nessa hora. E quando Jesus olha para aquela mulher, diz a palavra que Ele olha com compaixão, com íntima compaixão. E Ele vai dizer para ela assim: não chores. Meus irmãos, prestem atenção, quantas pessoas ali tentaram consolar aquela mulher e não conseguiram. Mas quando Jesus dá assim aquela palavra, não chores, a palavra de Jesus, o consolo de Jesus, ele veio carregado de amor, ele veio carregado de misericórdia, ele veio carregado de compaixão, e não somente isso, ele veio carregado de poder. E esse é o consolo de Jesus. E o consolo de Jesus é diferente do consolo do homem, porque o consolo de Jesus é acompanhado de misericórdia, mas é acompanhado de poder também. Glória a Jesus. E quando ele diz assim, não chores, ele vai agora tocar no esquife. E ele vai dizer ao jovem que estava morto: levanta-te. E aquele jovem levantou. Louvado seja Ele canta lá na Surina. Naquela ressurreição, irmãos, a história da mulher estava mudando a partir dali. Porque ela estava indo sepultar a esperança do seu amanhã. Mas a partir daquele momento, Jesus chegou na sua vida, e agora ela podia glorificar a Deus, porque ela sabia que ela tinha esperança no amanhã seguinte, ela tinha esperança no futuro. Eu quero dizer aos irmãos, Jesus continua operando da mesma forma hoje, milagres extraordinários, mas muito mais ainda, Jesus está ressuscitando vidas espirituais. Oh, glória! Porque muitos estão mortos em seus delitos e pecados, sem encontro com o Senhor, sem esperança de vida eterna, sem esperança no amanhã. Estamos vivendo um momento difícil, quando as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Eles têm esperança, muitos não têm esperança no amanhã, mas aqueles que têm um encontro verdadeiro com Cristo, esses têm esperança. Oh, Por quê? Porque o Senhor da vida, Ele marca a nossa história com a vida. Jesus é a vida, e Ele marcou um dia a minha história e a sua história, meu irmão, minha irmã. Jesus marcou a sua história com a vida, porque Ele é o Senhor da vida, e sendo Ele o Senhor da vida, Ele colocou em nós a esperança no amanhã, e o nosso amanhã estará sempre nas mãos daquele que pode tudo, e nele está
a nossa esperança. Oh, Jesus maravilhoso. Então, meus irmãos, que o Senhor possa socorrer a tantos quantos estão carregando a tristeza, não importa a origem do seu sofrimento, Jesus é poderoso para chegar ao seu encontro, Glória a Deus. tocar na sua necessidade, Glória tocar a Deus. nos seus problemas, mudar a sua história. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. E que esse Jesus, a partir desse instante, possa operar na vida de cada um de nós aquilo que nós precisamos. É, meu Deus. E que nunca na nossa vida venhamos viver uma realidade onde nós venhamos pensar que o futuro já não faz sentido mais para nós. Que nenhum de nós venhamos sepultar a esperança do amanhã, porque o nosso amanhã está na mão do Senhor Jesus. Glória a Deus. E essa é a nossa esperança. E a esperança em Jesus é uma esperança eterna, é uma esperança viva. Louvado seja o Senhor. Que Deus assim nos abençoe com essa palavra.